Oi, gente! Olha, temos um estagiário aqui no colo da mãezinha. O áudio está aqui bastante atento e também desejando as boas-vindas para vocês. Então, que bom que você está aqui para aprimorar o seu conhecimento e é um grande prazer te ter em mais uma videoaula. O conteúdo da Science Week dessa semana é sobre mais uma doença viral chamada herpes labial. Esse vírus da herpes, ele tem subtipos diferentes e dependendo do local do corpo que ele atua, ele tem nomes distintos que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho. A herpes labial, geralmente, ela é adquirida, ou seja, a pessoa entra em contato com o vírus na infância, mas não necessariamente tem a manifestação clínica. Então, ter o vírus é diferente de ter a manifestação clínica. Quando temos o vírus, nós temos o agente causador da doença e manifestação clínica são os sintomas dela. O sintoma super característico da herpes labial é aquela protuberância, ou seja, umas bolsinhas, umas vesículas cheias de líquidos que geralmente acontece na parte superior ou inferior do lábio, mas também tem casos que acontecem na parte de dentro da mucosa labial e também no nariz. Então, nessa região mais da face. Existe também a herpes genital, que acometem os órgãos genitais, herpes zoster, não sei se vocês já ouviram falar, que acomete o corpo, mas o foco de hoje é a gente conhecer e aprimorar os conhecimentos um pouquinho mais, então, sobre a herpes labial. Vamos junto comigo? Vamos lá. Então, pessoal, existem vários tipos de herpes, tá? Só para vocês terem uma ideia, existem 8 vírus diferentes da família da herpes, que, se eu não me engano, o nome da família é herpes viride, se escreve herpes viridae, mas se fala herpes viride, que pode causar, então, doenças no humano. Aqui eu listo para vocês as 3 mais comuns. A primeira, que é o tema da Science Week dessa semana, então, que é a herpes labial, também chamada de herpes tipo 1, a herpes tipo 2, que é a genital, e a tipo 3, que é a famosa catapora. Quem é que aqui já teve catapora na infância? Se você não sabe, pergunta aí para quem te criou, pai, mãe, vovó, padrinho, enfim, para ver se você já teve exposição e contato com esse vírus. Pessoal, a herpes, então, labial, como eu comentei com vocês, o sintoma mais evidente dessa doença é como está mostrando na imagem aqui em cima. Então, percebam aqui que o paciente, ele está com uma casquinha já, ou seja, quando tem a manifestação clínica da doença, como é que começa? Geralmente com um esquentamento da área, um formigamento e uma coceirinha. Logo depois aparece uma vesícula cheia de líquido e no momento que tem rompimento desse líquido tem o espalhamento do agente, ou seja, do vírus. É por isso que pode passar para outras partes do corpo. E depois de um tempo, depois de um estágio dessa bolsinha cheia de líquido, ela fica com essa aparência de crosta, né, que cria uma casquinha. Então, bastante importante lembrar aqui que não é aconselhado coçar nem retirar. A manifestação clínica, ela vai desaparecendo ao longo dos dias, muito provavelmente não, mas é bastante incidente a manifestação fica de 4 a 7 dias, tá? Então, aqui, mostrando para vocês, existem alguns agravamentos da doença, algumas complicações que eu vou mostrar em seguida. Então, vamos adentrar um pouquinho na parte mais técnica. Então, o vírus da herpes tipo 1, ele tem a sigla de HSV, tá? Que é o nome de herpes simplex vírus. Então, HSV/1 é um exame laboratorial, então IgM, IgG, enfim, para a detecção de anticorpos contra a herpes tipo 1. Pessoal, então aqui eu trago para vocês uma imagem, tá, de microscopia eletrônica do vírus, lembrando que vírus é um micro-organismo acelular, ou seja, ele nem é considerado vivo fora de uma célula. Então, geralmente os vírus, ele tem tropismo por tipos celulares, aqui não é diferente. Então, por isso que essa foto é de uma microscopia
óptica, perdão, eletrônica, porque na óptica não pegaria. Então, microscopia eletrônica, tá? Desculpa se eu falei errado antes. Então, aqui é para a gente reconhecer as estruturas, então é um vírus envelopado, lembrando que o envelope confere infectividade para o vírus, né? É um poder de patogenicidade. O vírus envelopado ele é mais patogênico do que o não envelopado. Então, a gente tem a parte do tegumento, do capsídeo, lembrando que a parte do capsídeo é que protege o material genético do vírus, certo? Que tem esse poder. Então, a fusão do núcleo, na verdade, não é núcleo. Isso é uma coisa que cai em concurso. Deixa eu explicar para vocês. Como o vírus é acelular, ele não tem célula. Por exemplo, uma bactéria tem célula procarionte. Um fungo tem uma célula eucarionte. O vírus é acelular. Então, algumas questões de concurso comentam em estruturas celulares do vírus, capsídeo, material genético. Pessoal, na estrutura celular, é a estrutura organizacional do vírus, porque o vírus não tem célula. Ele é dependente de uma célula para se manter vivo, manter a sua replicação. Então, bastante atenção para essa partezinha de célula, tá? Então, aqui mostrando também o core do vírus. Então, é um vírus envelopado, certo? Que tem bastante poder infeccioso. Como quem conhece pacientes que têm herpes labial sabe que ela é bastante recorrente. E essa recorrência, ela é concatenada a alguns fatores, como, por exemplo, estresse, exposição solar. Gente, desculpa esse barulho, mas é que tem uma sacola aqui nos meus pés e os gatos descobriram a sacola e agora eles vão ficar brincando com a sacola. Mas eu não vou interromper a gravação da aula. Seguindo, então, o meu computador também não está me ajudando, está um pouquinho lento para passar os slides. Aqui! Prestem atenção, gente, nesses estágios, tá? Que eu tá mostrando, opa, aqui do lado, não, ai meu Deus, aqui do lado é que é o contrário a câmera da gravação. Prestem atenção, então, nessas imagens que mostram as manifestações clínicas, então, da herpes tipo 1. Muito característico, como a gente já, conversou. Vermelhidão, um pouquinho de ardor, pequenas bolhas, então, preenchidas com líquidos. Esse líquido, ele é bem clarinho, tá? Comumente, então, na região dos lábios ou na parte interna da boca, que a gente costuma chamar essa região aqui de região das mucosas. Então, a foto bem de cima mostra já o início do aparecimento, das bolsinhas com líquido. Na foto do meio, a gente já vê uma incidência um pouco mais saliente. E na última imagem, que é essa aqui, que está bem do ladinho, a gente já consegue perceber o estágio de formação de casquinha, ou seja, já secou o líquido. Crianças, olha, é bem que é em outro lugar, a mãezinha está trabalhando. Depois eu pego a Collie no colo para mostrar. Reparem essa imagem aqui em cima, então a gente tem o espalhamento do vírus, não gosto muito dessa palavra, mas para eu me fazer entender, a gente consegue ver a manifestação clínica não apenas em um lugar pontual, mas perceba que está no cantinho da boca e nas outras partes aqui do lábio, da parte de baixo desta paciente. Então, geralmente, gente, o primeiro contato com a HSV1, que é o herpes tipo 1 da herpes labial, esse primeiro contato ocorre durante a infância. Até deixei destacado aqui em vermelhinho para vocês essa informação. Através de secreções orais originadas de tosse, também de espirro, certo? Em seguida, gente, o que o vírus faz? O vírus, ele se aloja num neurônio e lá ele pode permanecer durante toda a vida do indivíduo, sem causar qualquer sintoma. Então, é possível que um paciente tenha o vírus e nunca tenha manifestado a clínica, ou seja, o sintoma dele. E isso a gente chama de período de latência. O vírus está latente, mas pode ser que em algum determinado momento ele se torne ativo e a ativação viral é associada, então, com o aparecimento das manifestações clínicas. Entretanto, gente, o herpes tipo 1, ele pode ser reativado, ele pode
iniciar e parar várias vezes ao longo do ano, ao longo de vários períodos no indivíduo, tá? Geralmente, a herpes labial recorrente, ela é associada a quedas de imunidade. Então, problemas que deixam a imunidade um pouquinho diminuída é um fator que faz, né, de prevalência do aparecimento, então, dos sintomas da herpes tipo 1. O HSV1, gente, é a causa mais comum, então, das ulcerações nos lábios, que a gente chama, então, de herpes labial, e também das ulcerações das córneas. Porém, gente, ulceração de córnea é muito comum em recém-nascidos. E eu tenho toda uma partezinha aqui para comentar com você sobre isso, porque também já vi em várias questões de concurso essa questão de neonatos, tá? Então, a herpes labial tipo 1, ela pode causar uma infecção primária e também ser recorrente. Eu acho que isso já ficou bem claro. O vírus, pessoal, ele pode infectar o cérebro e aí as consequências são bastante graves, tá? Então, essa infecção, quando alocada no cérebro, é chamada de encefalite herpética, certo? E começa a se manifestar com confusão mental, febre, convulsões e também pode evoluir para óbito. Então, pode ser fatal. A herpes tipo 1 é considerada a doença mais comum do homem moderno, tá? Após, obviamente, resfriados simples. Pode causar, então, severas complicações, uma delas, então, encefalite herpética, que a gente viu no slide anterior. Essas complicações, ela tem uma incidência maior, pessoal, em pacientes imunocomprometidos, né, que tem alguma doença de base que promove, então, as reduções da imunidade e deixa o sistema imune suscetível ao acometimento de outras patologias. Geralmente, o paciente que tem o vírus da herpes tipo 1, ele tem uma recorrência entre 40% a 75% dos casos, ou seja, a chance de ele ter manifestações clínicas é de acordo com essa porcentagem, que é bastante alta. Eu, por exemplo, tenho herpes labial e ela é muito associada ao meu estresse. Geralmente, final de semestre, que tem um volume de trabalho um pouco mais intenso, geralmente eu me estresso e dito e feito. Eu sempre tenho manifestação na parte superior do lábio, né? Fazer o quê? Então, pessoal, deem uma olhadinha nessa imagem que está aqui em cima. Essa imagem é bem boa para a gente identificar, então, as lesões causadas pelo vírus. Então, a gente já sabe que geralmente o contato primário acontece na infância, mas muitas vezes a doença pode não se manifestar, que é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que ter o vírus não significa desenvolver a doença. O que é a doença? É ter sinal e sintoma da mesma. O vírus, gente, ele atravessa a barreira da pele e através do percurso do nervo a qual ele fica alocado, ele se instala no organismo de forma inativa até ser reativado. Então, esse processo de inativação até ativação é que a gente chama de latência. A reativação do vírus ele pode ocorrer de acordo com diferentes situações. As mais comuns estão aqui pautadas para vocês, como exposição à luz solar de forma intensa, fadiga física, fadiga emocional, estresse emocional, que é o meu caso, e febre ou outras infecções que diminuem, então, a resistência orgânica. Isso é associado com a diminuição da carga imunitária, ou seja, da imunidade, né, dos mecanismos que nos protegem. Entretanto, existem outras situações que promovem a reativação do vírus e, pessoal, mesmo em contato com o vírus, algumas pessoas nunca apresentam a doença, pois o seu sistema imune ele está completamente controlado
completo, fazendo com que o vírus não saia do período de latência e não cause as manifestações clínicas. Adoraria ser um desses pacientes, mas no caso eu não sou. E como é que eu sei que um paciente tem a imunidade bacana para não desenvolver as manifestações clínicas? Fazendo o exame laboratorial para detecção da presença do vírus, geralmente então por biologia molecular para ver a carga viral. Então, isso mostra que o paciente tem o vírus, mas não vai ter o desenvolvimento da doença. Pessoal, a infecção através do HSV, ela é extremamente contagiosa e para evitar isso, a gente precisa ter cuidados com beijinhos, tá? Então, assim, beijinhos pode promover o rompimento de uma das vesículas e aquele líquido é cheio de material do vírus. Então, esse contato direto, então, pode promover a contaminação. Então, tem que evitar os beijinhos até que a ferida esteja completamente curada. Ferida, ulceração, né? O nome melhor, ulceração. Não deve se compartilhar copos, né? E, se possível, não deve se tocar nos lábios, então, do paciente, né? Com a doença ativa. E também deve-se evitar sexo oral. Mas por quê? Porque sexo oral tem a probabilidade de também, assim como no beijo, ter o rompimento das ulcerações e o espalhamento do vírus. Então, bastante cuidado para isso, tá? E sempre se proteger. Sexo seguro garante a nossa permanência, né, da nossa condição geral, do nosso estado imunológico. Bom, deem uma olhada nessas imagens aqui em cima. Aqui, pessoal, a gente está vendo diferentes situações, diferentes manifestações clínicas, mas eu quero chamar bastante atenção da segunda imagem, que mostra um olhinho, ó, um olhinho cheio de herpes. Tá? Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa complicação que pode acontecer através do parto natural, onde a mãezinha não recebeu tratamento ou, de repente, não fez a investigação para essa doença. Falando em identificação, a gente também precisa entender um pouquinho sobre tratamento. Pessoal, os tratamentos, então, antivirais atuais não erradicam a infecção provocada pelo vírus da herpes tipo 1, que é o HSV. E o tratamento de uma primeira infecção não impede que outras vão acontecer. O que isso quer dizer se ficou confuso? No momento que tu é identificado com herpes, você vai fazer um tratamento, mas esse tratamento trata aquele caso pontual. Ele não vai ser profilático e vitalício. Mas eu já fiz o tratamento, eu nunca mais vou ter. Não, infelizmente não, porque a gente já viu aqui os casos, né, frequentes de recorrência da doença. Então, meus queridos, herpes simples em neonatos. Olha essa imagem aqui em cima, judiaria, né? A gente consegue perceber na feição do bebê que ele tá bem prostrado, tá cansadinho, enfim. Geralmente, os sintomas no bebê, ele vai aparecer da primeira até a terceira semana, raramente após a quarta. A maior incidência, então, é na primeira e até a terceira semana de vida. Os primeiros sintomas, geralmente, gente, são erupções de bolhas pequenininhas, cheias de líquido. As bolhas também podem surgir no interior da boquinha e ao redor dos olhos. Então, tem que ter bastante atenção para essas manifestações nos neonatos. O tratamento é de acordo com o pediatra, de acordo com as recomendações médicas, mas se identificado precocemente e tratado, não tem maiores complicações. O problema é que nem sempre é evidente as manifestações clínicas, então tem que ficar sempre de olho bem aberto. E febre, né, gente? Várias doenças, várias condições que prejudicam o nosso corpo fala com a gente. Ele mostra sinais que ele não tá legal. E um dos primeiros sinais é a elevação da temperatura, então, né, através da febre. Aqui nós temos uma imagem também, tá, pessoal, bem aproximada de uma boca de um recém-nascido e que está mostrando as feridas sobre o lábio superior e debaixo dele causado pelo vírus, então, do HSV tipo 1.
Então, percebam aqui que já tem um comprometimento bem grande. Imagina a dor, né, desse bebê, desse recém-nascido, imagina a dorzinha que ele não está sentindo. Então, é o que a gente comentou até agora, né? Identificação precoce, sucesso. O problema são as coisas tardias, né, gente? Aqui nós temos uma outra fotografia que mostra, então, um recém-nascido que tem síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ele é já um paciente portador do vírus do HIV e mostra também as erupções cutâneas de pequenas bolhas cheias de líquidos que cobrem o corpinho inteiro do recém-nascido. Então, uma característica da herpes não é apenas em neonatos aparecer na parte da face das mucosas, e sim aqui está mostrando para vocês ao longo do corpinho do bebê. Pessoal, esforços para prevenir a transmissão da mãe para o recém-nascido não têm sido muito eficazes, tá? Isso é um problema, né, que acaba impactando e comprometendo a saúde do recém-nascido. Mulheres com bolhas nas genitais perto da data do parto devem ser testadas para a infecção, então, do herpes simplex, tá, gente? Justamente para identificar, caso seja portadora do vírus, fazer o tratamento para não prejudicar a saúde do seu bebê. De acordo com os diagnósticos laboratoriais, os mais comuns são essas duas linhas aqui, o sorológico e por biologia molecular. Por biologia molecular é a identificação, amplificação e identificação do material genético do vírus, ou seja, esse teste de PCR, ele identifica o vírus, o antígeno, certo? Antígeno externo, né? O vírus é considerado um antígeno externo. E a sorologia é a identificação de anticorpos, anticorpos IgM e anticorpos IgG. Vamos fazer aqui um breve resgate. Anticorpos IgM significa que o anticorpo está marcando fase aguda. E IgG, cronicidade ou memória imunológica. Então, os testes de sorologia detectam anticorpos de duas classes, IgM, fase aguda, IgG, crônica ou memória imunológica. E por biologia molecular, através da identificação do antígeno, através da amplificação do material genético. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.